Agora, segundo ano, nós vamos trabalhar em ciências. No livro didático, vamos abrir lá na página 23, com o tema As plantas precisam de água. Em geral, a água é absorvida pelas raízes, passa pelo caule e é distribuída para o resto do corpo da planta. A água é eliminada pelas folhas, mas não conseguimos enxergá-la, porque ela sai na forma de vapor, que é invisível. A água sai do corpo das plantas pelas folhas, na forma de vapor d'água. Quando regamos uma planta, a água que molha o solo é absorvida pelas raízes. Com a água, a planta também absorve sais minerais. Dentro do caule, há tubos muito finos, por onde a água sobe até as folhas. Agora, segundo ano, olha a minha plantinha. As raízes geralmente ficam debaixo do solo, ou seja, são subterrâneas. Elas fixam as plantas e absorvem água e sais minerais. O caule sustenta os ramos e as folhas. Além disso, ele possibilita o transporte de água e nutrientes entre a raiz e as folhas. As folhas geralmente são verdes e apresentam tamanhos e formas bem variados. É pelas folhas que as plantas perdem água. Agora, na página 24, as plantas se alimentam e respiram. Assim como todos os seres vivos, as plantas precisam de energia para viver. Essa energia vem do alimento que elas mesmas produzem. As plantas são capazes de transformar gás carbônico, um dos gases presentes no ar, e a água em um açúcar, chamado glicose, que serve de alimento. Essa transformação precisa de luz para ocorrer e recebe o nome de fotossíntese. Esse processo geralmente ocorre nas folhas. Observe a ilustração ao lado que, além de produzir açúcar, a planta libera gás oxigênio para o ar. Esse gás é utilizado pelas plantas e os demais seres vivos na respiração. Por isso, podemos dizer que o processo de fotossíntese é muito importante para os seres vivos. Luz solar, gás oxigênio vai para o ar, o açúcar produzido é distribuído para toda a planta. Gás carbônico vem do ar, água. Você sabia que a fotossíntese não é a respiração das plantas? A fotossíntese fornece nutrientes, mas as plantas também respiram o tempo todo. Na respiração, ocorre o oposto. As plantas utilizam gás oxigênio do ar e liberam gás carbônico. Gás oxigênio, gás carbônico, representação esquemática da respiração
das plantas. Além das plantas, as algas e algumas bactérias realizam o processo de fotossíntese. Agora na página 26 para fazer. Número 3. Lúcia viajou por uma semana. Ao voltar para casa, percebeu que sua planta estava murcha. Como na foto ao lado, o solo dentro do vaso estava muito seco. Letra A. O que pode ter acontecido para a planta de Lúcia murchar? A planta não recebeu água suficiente. Letra B. De que cuidados uma planta precisa para ficar saudável? Além de água, as plantas precisam de iluminação adequada e de uma fonte de sais minerais, que em geral é o solo. Algumas plantas também precisam ser podadas ou de suporte para crescer. Número 4. A ilustração a seguir representa um experimento com plantas. Observe. Letra A. Qual das duas plantas terá dificuldade para sobreviver? Planta A ou planta B? Planta A, né? Segundo ano. Então, marque com X. Letra B. Complete a frase a seguir. As plantas precisam de, para realizar o processo de e produzir seu próprio. As plantas precisam de luz para realizar o processo de fotossíntese e produzir seu próprio alimento. Entender o segundo ano? Então, essas são as atividades que vocês farão em ciências. Um beijo e até mais!